internacional agora. O governo do México apresentou hoje uma proposta enviada ao Congresso para elevar as tarifas de importação de produtos de vários países. O Eliseu Caetano está de volta aqui, tem mais detalhes e informações para a gente a respeito desse assunto. Pois não, Eliseu? Bom dia novamente para você, para a Soraya e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente volta a falar ao vivo, direto aqui dos Estados Unidos, de onde a nossa equipe de reportagem também está acompanhando essa situação lá no México, porque a decisão só deve ser conhecida daqui a algumas semanas. Mas se de fato ela acontecer, o México pode, junto com os Estados Unidos, mudar o comércio global, ou a maneira como o comércio global existe atualmente, viu? O presidente do Andrés Manuel López Obrador anunciou que o governo estuda tarifas mais altas para setores como aço, tecnologia e automóveis. E o motivo? Washington acusa empresas chinesas de usarem o México como porta de entrada para o mercado americano, driblando assim as tarifas impostas pelos Estados Unidos à China no mês passado. O governo americano, portanto, tem pressionado, e de acordo com os analistas políticos por aqui, e muito o México para endurecer as regras e também proteger a indústria local. A Casa Branca vê nessa situação a presença chinesa crescendo bastante, não apenas nos países da América Latina, mas também aqui da América do Norte. E por isso visa aí endurecer as regras e proteger a indústria local, não apenas daqui do país, mas dos países aliados, dos países parceiros, como é o caso do México. Ainda não há valores definidos, mas os especialistas por aqui falam de um aumento de até 25% para alguns produtos. O anúncio oficial só deve ser conhecido no fim do mês de setembro. E tudo isso acontece, Soraya e Nonato, há poucos anos da revisão do TMEC, que é um acordo comercial existente entre Estados Unidos, Canadá e México. Inclusive tem uma reunião já marcada aí para o início do próximo ano, para o início de 2026. Se o protecionismo de fato aumentar, as negociações, portanto, devem ficar bem mais tensas também. O México tenta agora um equilíbrio que é considerado por muitos como delicado, viu? Atender aos Estados Unidos, né, respondendo, portanto, tanto à pressão americana quanto o apoio de Washington, que, aliás, também é o seu maior parceiro comercial, mas sem perder os investimentos e a parceria com a China. Portanto, a questão já é tratada de maneira oficial. O México pode, sim, já nas próximas semanas, fazer também por lá o tarifaço e aumentar as tarifas de importações contra produtos chineses. E a gente vai daqui, Soraya, Nonato, seguir acompanhando essas e outras notícias importantes do dia de hoje. Eu volto a qualquer momento ao longo da programação da Jovem Pan News. É com vocês no estúdio. Tá combinado então. Muito obrigado. Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos, e assunto para a gente já repercutir também com Alan Gani, que segue aqui conosco acompanhando esses temas todos. O Gani, é um mundo mais protecionista que a gente está ganhando agora? Muito mais protecionista. Inclusive, muita gente pergunta, ora, por que os Estados Unidos têm tarifado outros países se o problema dele é justamente com a China? Uma questão geopolítica com a China, enfraquecer a China, trazer de volta indústrias para os Estados Unidos. Então, por que os outros países, como o Vietnã, como o próprio México? A alegação é que a China, em vez de exportar diretamente para os Estados Unidos, exporta para o México e do México vai para os Estados Unidos. Seria um drible aí nas tarifas protecionistas. E aí os Estados Unidos colocam também tarifas protecionistas nesses países para asfixiar a China. No entanto, não está sendo suficiente. E agora a pressão norte-americana para que o México coloque tarifas protecionistas diretamente contra a China. Só que é um grande problema, porque a China também é uma economia muito grande, gigante, todo mundo tem interesse com a China. E o México fica aí nesse fogo cruzado, aliás, situação muito parecida com a nossa. O Brasil tem a China como principal parceiro comercial e, além disso, a China tem crescido ano após ano em investimentos aqui no Brasil. Hoje é o segundo país que mais investe aqui no Brasil. E os Estados Unidos é o nosso segundo parceiro comercial e é o país que mais coloca dinheiro aqui no Brasil. Então, esses países como o Brasil,
como o México, acabam ficando numa situação muito delicada e tem que ter uma negociação muito pragmática, muito racional, sem entrar em bola dividida, sem comprar um lado geopolítico. Por quê? Porque a gente tem que defender os interesses do Brasil. E defender os interesses do Brasil significa defender o que é melhor para a nossa economia. 9h30. Vamos seguir então no tema de economia aqui com o nosso analista de economia, Alan Gani. Ô Gani, ainda nesse assunto, né, o Brasil recentemente o governo brasileiro esteve no México para tentar essa negociação e agora o México também vindo com essa resposta tarifária. E aí? E aí complica bastante a nossa situação, porque os Estados Unidos também têm uma preocupação muito grande com os BRICS, né? Que é justamente quem lidera ali os BRICS, né? Do ponto de vista geopolítico, é a China. O BRICS não é um bloco comercial, não é um acordo de livre comércio, mas tem uma simbologia geopolítica. E hoje, no agregado, se a gente somar ali a economia dos BRICS, pegando Brasil, Rússia, Índia, China, os principais países dos BRICS, entraram novos membros, já é uma economia muito grande. Então, os Estados Unidos entendem, né, que o Brasil é uma peça fundamental dos BRICS e acaba tendo toda essa retaliação tarifária contra o Brasil. E agora colocando o México na jogada, o que acaba nos dificultando, porque também um comércio ativo com o México, embora não seja um grande parceiro comercial, como a China, como os Estados Unidos, acaba também nos prejudicando. É um país importante, é um país emergente e importante. De qualquer modo, toda essa disputa geopolítica que acaba gerando uma guerra tarifária entre os países, iniciada por Donald Trump, deixa o mundo mais inflacionário. Ainda não chegou este efeito da inflação, mas se continuar, pode ser que chegue sim este efeito para todo o mundo e com menos atividade econômica. Traduzindo, mais inflação, menos emprego. Agora, Gani, em um minuto aí você pode nos informar o seguinte: a gente sempre ouviu dizer que a China se tornaria a maior economia do mundo. É esse o receio americano, talvez por trás de todas essas ações do Donald Trump, porque caminha-se para isso, para que as pessoas negociem mais com a China e ela continue muito forte, não? Exatamente. Existe uma leitura de muitos analistas nos Estados Unidos que não admitem um país maior do que os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos tem que ser o maior militarmente, os Estados Unidos tem que ser a maior potência econômica do mundo. E hoje, se a gente somar o agregado de tudo que é produzido de bens e serviços, corrigindo pela paridade de poder de compra, tirando o efeito da moeda, do dólar, a China já é uma economia maior do que a dos Estados Unidos. Então, existe essa preocupação dos Estados Unidos continuar na liderança e aí, por conta disso, existe toda essa questão geopolítica e tarifária contra a China. Pois é, e fora o avanço nas questões estruturais que a China tem feito aí por vários continentes. A África, a própria América Latina também tem uma ação muito forte dos chineses e que acaba causando preocupação também para os norte-americanos.